Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Blindando Seus Negócios, o podcast oficial aqui da Telecojus, no qual temos o intuito de trazer informações de alto nível e conhecimentos sobre internacionalização de negócios e blindagem patrimonial. Com vocês aqui hoje, o seu host de sempre, Giovanni Telli, fundador e CEO da Telecojus, advogado internacional de offshores. Ao meu lado esquerdo temos o nosso contador-chefe, Matheus Marques. Se apresente, Matheus. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, como o Giovanni comentou, sou contador, trabalho aqui na Telecojus na parte de estruturações internacionais, montagem de hold, proteção de patrimônio, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, com a nossa convidada também, e aí pode seguir. E hoje, para o podcast de hoje, temos uma ilustríssima convidada, também conhecida como minha xará, Giovana Naia. Se apresente. Tudo bom, xará? Muito prazer, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou Giovana Naia, advogada, professora e mãe. Agora eu tô com um novo... Mais um título. um novo título, mais importante título. Sou advogada e professora, especialista em planejamento patrimonial e sucessório, e hoje responsável pela área de Wealth Planning da Portfel, que é a consultoria do Grupo Primo, uma consultoria de investimentos. Então, hoje eu toco a área de private da estrutura financeira do grupo também. E para o episódio de hoje teremos como tema, solicitado por muitos, como realizar a proteção patrimonial e um planejamento sucessório eficaz. Hoje vamos tocar sobre as estruturações mais utilizadas mundo afora para a não só proteção, mas a blindagem efetiva do patrimônio do empresário moderno. E vamos lá. Conta um pouco sobre quem é realmente a Giovana Naia, como surgiu essa paixão por ajudar essa área e o grupo que hoje você faz parte, como você ajuda as pessoas. Bom, eu sou do interior de São Paulo, sou de Pindamonhangaba, e eu sempre tive ali uma postura de entender que a questão tributária não era eficiente. Eu sempre tive isso como filosofia, eu sempre tive isso como acreditando realmente. Eu entrei na faculdade de Direito e fui tentar entender como que eu conseguia ajudar a viabilizar negócios. Acho que esse era o meu grande goal ali. Não vim de uma família de grandes empresários e empreendedores. Minha mãe é servidora pública, o meu pai, ele hoje empreende, mas teve um período da nossa vida que por questões financeiras ele foi seletista. Então eu não tive muito disso ali, mas eu sempre admirei muito, eu sempre olhei e falei assim, caramba, esse pessoal, olha, faz acontecer. E como que eu consigo ajudar a fazer com que isso aconteça de uma maneira melhor? Como que isso é mais eficiente? O que prejudica tanto o empresário? E nesse caminho eu fui indo para o tributário, eu fui entendendo que o tributário era algo que precisava ser melhor trabalhado. Entrei ainda na faculdade, no começo da faculdade na PwC, na Price. Aprendi muito, construí a minha carreira na Price exatamente na área de Wealth Planning, de pessoa física de uma maneira geral. A gente atuava muito com Global Mobility, o que me aproximou muito do internacional. Então, entender sobre acordos, reciprocidade de tratamento, estruturas que se faziam, e o Wealth Planning, a gestão de grandes fortunas. E quando eu estive dentro da PwC, eu via, que é a maior empresa de consultoria tributária e auditoria do mundo, eu via que muitas daquelas ferramentas, elas não eram tão restritas assim às grandes fortunas. Elas poderiam ser acessíveis a outras pessoas. A gente não precisava falar só do patrimônio de bilhão. A gente poderia falar de outros patrimônios também. Saí de lá, vim para São Paulo, morei em Vancouver uma época, vim para São Paulo, foi uma experiência muito bacana. Vim para São Paulo, escritório de advocacia, fiquei no escritório por um tempo e abri o meu escritório no ano passado, na verdade, em 2023, no começo de 2023. Dentro dessa atuação, entendendo cada vez mais, atuando com a estruturação do escritório, eu acabei conhecendo, já acompanhava nas redes sociais, vocês devem acompanhar também, o Thiago Nigro, o Bruno Perini. Conheci o Bruno e eu cheguei com um cartãozinho pro Bruno. Eu falei pro Perini e falei assim, sou offshore, cadê? Que você não tem? Vamos bater um papo para falar sobre proteção patrimonial. E ele guardou o cartão e depois ele me procurou e falou assim, Giovana, assim, o meu foco vai estar ali, vou estar com estruturas de Bitcoin, tem um mecanismo diferente, vamos falar sobre o meu patrimônio, a gente está fazendo hoje a reorganização patrimonial dele, mas eu queria que você viesse aqui conversar com o pessoal da Portfel, que é a consultoria do Grupo Primo. É uma consultoria de investimentos, então a gente não tem conflito de interesses, é diferente do sistema de assessoria de investimentos, porque o assessor a gente não paga
né? Aquela coisa do brasileiro querer as coisas grátis. A gente não paga, mas é um modelo de commission-based. Então, é um modelo que você tem comissionamento por produto vendido. Então, quando o seu assessor te oferece determinado produto, você não paga diretamente pelo serviço dele, mas ele recebe uma comissão ali, seja do fundo, seja da gestora, seja da corretora, pela venda daquele produto. No modelo de consultoria, ele é um modelo livre de conflito de interesse, que a gente fala. Por quê? Porque toda comissão que seria paga para o assessor, ela volta para o cliente, como cashback. Então, isso é uma regra, assim, é uma regulação. Então, nem se eu quisesse, eu poderia aceitar aquele comissionamento. E também é parte da nossa filosofia. O modelo de commission-based, ele é proibido na maior parte dos países. E aí, no Brasil, ele ainda existe. Mas, em contrapartida, a gente tem crescido aí com essa estrutura de consultoria. E hoje a gente faz o atendimento focado, pelo menos a minha área ali, a minha atuação é focada no private, focado nessas estruturas com um patrimônio maior. Justamente para trazer esse 360 graus, esse olhar holístico para o patrimônio do nosso cliente. A gente conseguir falar de tributário, de sucessórios, de proteção, de planejamento, entender também se ele precisa de um suporte operacional. E também dentro do grupo eu atuo ali como professora em alguns cursos, então é bem bacana. Começando para estratégia de proteção dos ativos dos empresários de alta renda. Comentando aqui, hoje é uma parte fundamental do mundo moderno, dado que até bancos mesmo estão passando por situações difíceis. O sistema bancário mundial anda bem abalado ultimamente. Tivemos a quebra no ano passado de alguns bancos americanos, chegando até mesmo o Credit Suisse ali na Suíça, né, que é um dos sistemas bancários mais consolidados e famosos do mundo. Diante dessa situação moderna de instabilidade econômica, de desafios e incertezas internacionais, com alguns conflitos e guerras acontecendo mundo afora, é um momento bem delicado e nada mais importante para o empresário e seu patrimônio, então, do que proteger o que é mais precioso para ele e aquilo que ele vai deixar como herança para os seus filhos, que é os bens que ele construiu em vida. Isso, exato. Hoje em dia a gente vê que, tanto no cenário brasileiro como internacional, a gente vê cada vez mais leis ou problemas políticos que vêm interferindo no patrimônio das pessoas, certo? Então, muitas vezes a pessoa trabalha a vida toda dela, constrói o seu patrimônio e aí tem algum problema da sua atividade operacional. Aqui a gente tem a questão da desconsideração da personalidade jurídica, que afeta muitos dos empresários, e acaba que ao longo do tempo você constrói o patrimônio e aí a gente brinca, né? A gente paga imposto pela renda que a gente ofere, paga imposto pelos bens que a gente possui e quando a gente vai transmitir, a gente também paga imposto. E para manter isso também. E para manter eles ao longo do tempo. Então, a gente está cercado sobre diversos aspectos, tanto a parte tributária como legal, vamos dizer assim, de manter os bens de maneira legal, e tudo isso vai afetando ao longo do tempo. Então, a gente vê que vai construindo patrimônio ao longo da vida, e quando chega no momento de suceder, parte dele também vai embora se você não faz um planejamento adequado. Então, acho que é isso de um pouco que a gente vai comentar hoje e trazer técnicas ou estruturas que eles podem utilizar para proteger esse patrimônio, principalmente na sucessão. Né? Essa questão de patrimônio, de construção, eu acho que uma das grandes dificuldades que eu encontro nos empresários e que acho que faz, além de discutir ferramentas e tudo mais, mas uma discussão mesmo de mentalidade, é aprender a separar o patrimônio que a gente chama ali operacional, né, do patrimônio que deve ser protegido, o capital. A confusão patrimonial. Então, o que a gente vê muito, eu vejo, vocês devem encontrar isso, o empresário, ele tem a operação dele, que é o que mais dá dinheiro mesmo, porque fala assim, vamos ficar ricos só com investimento. Não é. O investimento ele vai estar ali para perpetuar, ele né? Rentabiliza o que você ganha, né? Esse é o objetivo principal. Exatamente. Mas todo mundo ganha dinheiro mesmo com a atividade, né? Com a sua atividade laboral, com o seu negócio ali. Só que o empresário, ele tem um pouco dessa... Ele tira o dinheiro e coloca de volta ali na mesma caixinha do risco, né? Porque é a caixinha que vai dar mais retorno, mas esse lugar do investimento na própria empresa. E inúmeras vezes a gente encontra isso. Você chega um determinado momento e você fala assim, e o seu patrimônio? Aí ou ele não tem, ou tá tudo dentro, confusão patrimonial, tá tudo dentro da mesma empresa. Pega o imóvel que mora e coloca dentro da empresa, Sim. que tem lá as atividades.
E não se preocupou em organizar isso, né? Em trazer essa proteção, o legado que a gente gosta muito de chamar, né? Então, acho muito, muito interessante esse tema, mas começando ainda com essa mudança de mindset, né? Com essa mudança de assim, olha, vamos começar a entender como que é o seu patrimônio? Vamos compor ele da melhor forma? Vamos organizar? E um mito que eu diria que as pessoas não entendem ou não sabem é que ter muito patrimônio não é sinônimo de organização patrimonial. Sem dúvida. Diante ali dos casos que a gente encontrou no passado, a gente percebeu que parece que com o tempo isso piora essa questão por falta de planejamento financeiro, educação financeira, mas alguns dos maiores patrimônios que a gente atendeu no ano passado, na casa de bilhões, eram alguns também dos mais desorganizados e com riscos ali de afetação, tanto dentro quanto fora do Brasil, mal feitos, mal organizados. Que é a frase que eu pessoalmente sempre utilizo, como vocês já ouviram em outros episódios da gente, que é: não é só o que você fazer, mas como fazer. Quando a gente pega hoje, principalmente o pessoal, como a Giovana falou da parte de mentalidade, né? Eles misturam muito, confundem o patrimônio e não se planejam. E aí, muitas vezes, quando chega lá no planejamento, digo nem no planejamento sucessório, né? Mas na sucessão em si, não cria uma holding, não cria um trust, e se for necessário, né? Obviamente. E aí chega no processo de inventário. E aí você vai levantar todo o patrimônio, aí tem imposto, tem advogado, tem taxa de cartório, juiz, essas coisas. E aí se vai 30, 40% do patrimônio da pessoa no piscar de olhos. E aí muitas vezes até para os filhos você já passa um trauma de perder um parente e ainda tem que passar por esse outro trauma de poder ter acesso ao patrimônio, né, que foi construído. Deixa eu fazer uma provocação com vocês. Vocês sabem, falando de Brasil, né? Quanto tempo demorou o inventário mais longo no Brasil? Eu vi esses dias que tu até colocou na caixinha de perguntas. Parece que coisa de mais de 80 anos, né? 107 anos. O inventário mais longo no Brasil levou definitivamente herança foram deixadas. Uma herança foi deixada, assim, né? É muito tempo, né? E foi muito bem o que você falou. A pergunta é: sobrou alguma coisa no final? Obviamente Já é uma que segunda não, geração, né? praticamente, Segunda, né? terceira, quarta, quinta. E o mais curioso foi que não foi por falta de planejamento. Foi por conta de um planejamento mal feito. Então, havia uma estrutura, mas uma estrutura que não foi ou muito bem assessorada, ou enfim, mas foi um planejamento mal feito. Então, será que a gente quer isso, né? A gente trabalhou tanto, acumulou tanto patrimônio, uns mais, outros menos, sem entrar no mérito da quantia aqui, mas, poxa, a gente não... Gostamos de trabalhar? Eu, pessoalmente, eu sou suspeita, porque eu adoro trabalhar, adoro falar do que eu faço e tudo mais. Mas eu também quero passar o tempo com a minha filha, eu também quero passar o tempo com meu marido. E quando eu estou no escritório, eu estou deixando de passar esse tempo com a minha família. Então, eu acumulo esse patrimônio para deixar, para poder proporcionar conforto para eles, enfim. E sem um planejamento e uma organização, você corre o risco de deixar para o Estado, né? Exatamente. Então, é algo que é importante a gente cuidar. Eu diria até que não só a falta de planejamento, mas existem muitos mitos no mercado que hoje ocorrem, né? Muitas pessoas acham ali que o fato de você tirar o dinheiro do Brasil quer dizer que ele está seguro. Em parte é verdade, porque o Brasil é um país extremamente inseguro para se manter dinheiro. Mas se você coloca os seus ativos em outro país sem o planejamento adequado, ou sem escolher o país de forma correta, você também está incorrendo no mesmo risco, né? Muita gente ali acaba descobrindo no final da vida que a conta bancária que o pai dele tinha ali nos Estados Unidos, por exemplo, era na pessoa física, ou então era uma LLC simples que só tinha ele ali como sócio, né? E no final a sucessão vai ocorrer a mesma dificuldade ali de ter que pagar os impostos devidos, congelamento dos bens, a herança, o inventário, porque nada adianta uma estruturação ali que seja feita no exterior se ela não for bem planejada e bem construída, como a Giovana falou. E a pessoa pensar, vou tirar uma parte do meu patrimônio no Brasil. Abre uma conta nos Estados Unidos, coloca lá. Aí, por eventual falecimento, vai passar pelo processo sucessório, né? Lá o imposto sobre herança é maior que aqui, né? Já tem esse detalhe. Apesar de ser uma parte progressiva lá, mas as alíquotas são bem maiores. E quem tem raiva da Receita Federal, experimente combater o IRS nos Estados Unidos. Que é muito mais difícil, é muito mais burocrático. Você tem que justificar algo que às vezes está na cara ali que é aquilo, mas eles querem muito mais explicações para aquilo. Então, aí chega no momento que você achou que estava protegendo o patrimônio, chega no momento que você falece, vai passar para o filho vai atrás e agora?
Quando o Como é filho sabe, né? Porque É. às vezes a gente tem, e é por isso tão importante, eu gosto muito de trabalhar com a figura do trusted advisor, né? Do cara de confiança ali, do empresário, não necessariamente do empresário, né? Mas do cliente, ele tem alguém de confiança. Quantas vezes a gente não tem... Isso acontece com seguro de vida, gente. Seguro de vida no Brasil, vários e vários prêmios não são... capitais não são resgatados, porque a pessoa foi lá, fez o seguro de vida e não contou pra ninguém. A seguradora não vai bater na porta lá de seu filho e falar assim, tudo bom? Seu pai fez aqui um seguro de vida há não sei quanto tempo e você tem direito agora. E não vai acontecer isso. Imagina se uma conta bancária no exterior, né? Imagina se a gente vai ter. Então, às vezes, não sabe, não tem suporte para a esposa ou o marido, enfim, o herdeiro fica ali com aquilo para resolver, né? Eu sei que ele tem um dinheiro, não sei onde, não sei com quem, não sei quem me ajuda. Vou jogar, às vezes, na internet pra ver se eu encontro alguém para me dizer. E a gente tem casos práticos que é o seguinte... Piora essa situação quando a entidade familiar é de diferentes países ali. Até a gente citando o caso prático ali do Salve Bruno Fraga, nosso querido cliente. Ele, por exemplo, é brasileiro, se mudou já tem 6 anos para a Coreia do Sul e a esposa e a filha dele são coreanas. E ele me perguntou o que acontece se, por exemplo, acontecer meu causa-mortes no Brasil, né, o meu patrimônio. Eu falei... Ela sabe falar inglês ou português? Ele disse não. Então, assim, é muito difícil com que ela vá conseguir sequer resgatar, né? E até no processo, nos trâmites mesmo, vai enfrentar muita dificuldade, né? Ainda tem essa questão também, tem que ser um alinhamento de acordo com o tipo de estrutura familiar também. Perfeito. Às vezes, aquele empresário tem 2 filhos em um país, 2 filhos em outro, né? Então, tem que ser não só bem estruturado, como adaptado à situação real do cliente, ao caso prático, como a gente chama. Porque aí muitas vezes pode acabar que a pessoa não vai conseguir ter acesso àquele patrimônio, e mesmo aquela pessoa que vai conseguir em algum momento, ou vamos dizer assim, tem um filho que sabe investir, já tem mais noção sobre isso, é um dinheiro que está lá parado, preso. E aí você está perdendo dinheiro também, porque Sim. deixa de investir, deixa de rentabilizar. Então, se você não faz da maneira adequada, você pode perder o patrimônio por completo, né, por não conseguir ter acesso a ele, mas você também deixa de ganhar o que você poderia estar investindo e rentabilizando ele. Perfeito. E vocês recebem muita demanda, eu fazendo pergunta, né? Mas só pra muita demanda na expectativa de algo mais pronto, numa receita de bolo? Vocês percebem isso? Ou hoje vocês já entendem que os clientes chegam com essa percepção de que é tailor-made, que não existe receita de bolo? Tem, a maioria vem e eu vejo a maioria com muitos erros. Muita gente vem querendo procurar um trustee, quando às vezes é, por exemplo, um empresário que por mais que tenha dinheiro é jovem, não tem filhos. Às vezes os pais já até faleceram e eu pergunto, tu vai deixar eu pra quem, entendeu? Porque é muito aquela questão de, meu amigo falou isso, o meu terceiro de confiança como um banqueiro, o meu contador disse que isso é legal e não procurou o profissional adequado. E outras vezes vai em questão da jurisdição também, né? Por exemplo, chega a gente assim, eu quero colocar, por exemplo, meus bens em Dubai, por exemplo, nos Emirados Árabes, né? Uhum. E a gente pergunta por que exatamente lá? A pessoa não tem nenhuma ligação às vezes, né? E lá dá problema com isso, por exemplo, se o cara tem um filho não reconhecido ali, tem uma namorada e tem um filho ali, isso é crime lá em Dubai, por exemplo, entendeu? Então já gera consequência patrimonial, porque lá é obrigado a você ser casado, tendo a questão dos entes e tal. Então, as pessoas hoje vêm muito com informações superficiais e querendo que aplique-as na prática sem antes ter um real estudo do que acontece, né? Por isso a gente sempre fala, as etapas são importantes. É necessário estudar o caso prático do cliente ali, do empresário, antes de se passar para as próximas etapas. Acontecem muitos mitos desse tipo. Imagino que para você também aparecem muitas situações dessa. Muito, muito. E aí eu sempre brinco que eu tenho oportunidade. Gente, offshore, holding, não é Disney. Não é porque o seu amigo foi que você vai também. Eu faço essa brincadeira porque eu falo, porque acho que acontece hoje um pouco com o que acontecia o Trust, com o que acontecia na Disney, né? Começou o pessoal, ainda mais uma ascensão ali, começou a ficar mais acessível a visitar a Disney. E o pessoal, você tem que ir pra Disney, todo mundo queria ir pra Disney. E a estrutura patrimonial, que bom, ficou mais acessível mesmo. Poxa, época do Hackett, quando a gente foi, imagino que vocês tenham atuado bastante nessa época também, eram absurdos os valores, a gente falar de fundação também, fundações em Liechtenstein, estruturas bem robustas e etc.
com preços que hoje nem se comparam quando a gente olha hoje para a acessibilidade que você tem em corretoras com contas em joint tenancy já, estruturas de empresas offshore por preços mais acessíveis. Então, se popularizou, o que é muito legal, muito bacana, mas não significa que todo mundo tem que ter. Então, não é porque o seu cunhado tem uma holding que você vai ter uma holding também. E aí, só comentando, na Telecojus, a gente tenta inicialmente fazer esse trabalho de conscientização, né? É meio que dizer, você não é todo mundo, né? Como toda mãe diz, né? Quando você quer ir para algum local. Copiar o coleguinha. Você não é todo mundo. Copia, mas não faz igual. Você não pode. Então, quando a gente tem o primeiro contato com o cliente, que ele já vem com alguma demanda, que ele quer algo específico, a gente entende que você tem conhecimento disso, mas pegando suas informações prévias, a gente vê que isso não é a estrutura adequada para você. Então, vamos sentar, vamos conversar, vamos buscar entender o que você tem de patrimônio, quais são os seus objetivos, porque a sua estrutura familiar ou seus objetivos é totalmente diferente do seu cunhado ou de um amigo que você conhece. Então, a gente busca ter esse contato inicial para poder conscientizar ele de que aquela solução que ele acha que é a solução mágica não é adequada para ele, e a partir daí a gente faz os estudos para poder montar o caso e apresentar soluções. Obviamente, no final, é ele quem decide, né? Sim. A gente vai estar sempre à disposição para isso, mas a gente busca também fazer essa conscientização para eles entenderem que não tem receita de bolo. Então, a gente busca sempre ter essa solução personalizada, né? Caso a caso, a gente analisa para poder apresentar a melhor solução. Porque são fatores demais que contam ali para realmente o laudo parecer de um caso efetivo, gente. Não é só a situação patrimonial do indivíduo, o tipo do núcleo familiar dele, ou seja, quantos filhos ele tem, irmãos, pais, mãe, mas até sequer onde ele mora, de fato, a residência dele e a cidadania também contam, entendeu? Então, tentar imitar algum estrangeiro ou então mesmo alguém que você conheça que seja próximo seu, é muito provável que não funcione para você ou então que houvesse uma outra estruturação bem mais adequada. E agora até, já que a gente estava citando sobre trust, vamos iniciar falando sobre as entidades propriamente ditas, sobre os tipos de estrutura, né? Começando aqui pela mais clássica de todos, que é o que o pessoal ouve popularmente na internet. Offshore, ou no caso, as empresas offshore, né, propriamente ditas, que são, na tradução literal, as empresas fora da costa. Agora, existem os países que são adequados para você montar empresa e existem os países que não são adequados para você montar empresa. Um exemplo disso é uma empresa que fosse ali na Síria seria uma empresa offshore, mas não é um local recomendado para você montar uma empresa. É sempre importante destacar que você pode ter uma empresa offshore, mas aí tem vários aspectos que vão ser inclusos na hora de decidir qual é o melhor país. O Giovanni comentou um deles, que é a cidadania, né? Se você tem determinadas cidadanias da Europa, por exemplo, alguns países do Caribe estão na lista negra, então se torna mais difícil você ter contas bancárias na Europa e justificar as movimentações. Então, existem vários aspectos para a gente poder decidir qual é o melhor país, né? Até citando o exemplo de Liechtenstein, que a Giovanna Naya falou, é um país que a gente até, inclusive, gravou um vídeo recente falando sobre, e é um exemplo disso. É uma jurisdição ali extremamente consolidada, importante e segura na Europa, que raramente aceita, para a maioria dos tipos de estruturação, clientes que não sejam europeus de fato, que não possuam uma cidadania ou residência ali para convalidar, por questão ali principalmente dos próprios bancos e suas políticas internas. E nessa linha da discussão das jurisdições, a gente até entender que tem reflexos hoje diretos no Brasil também, né? Então, a gente teve a alteração da lei, a gente tem agora uma nova normativa, uma nova regra tratando de tributação de investimentos no exterior, e existem distinções claras de tratamento e operacional das empresas que estão sediadas em países considerados paraísos fiscais, né? Ou países de tributação favorecida, que basicamente, gente, a gente vai falar de países que estão listados na instrução normativa, na IN 1037 da Receita Federal, e países não localizados empresas não localizadas nesses paraísos fiscais. Então, até nisso, a gente tem uma
impacto, né? Então, às vezes, não é só uma questão da operação. Acho bacana a gente falar também, que eu ouço sempre vocês falando sobre qual é o propósito negocial da sua empresa, né? Qual que é a sua atividade, qual que é o seu objeto. Poxa, a gente está falando aqui de uma estrutura que, de repente, faz mais sentido estar em determinado país, porque a legislação local daquele país, ela é mais friendly, ela é mais amigável para aquele tipo de operação. Então, isso é muito relevante. Entender os reflexos. Eu comentei esses dias sobre a questão da cidadania americana, né, do nascer, né, o turismo de nascimento. Então, vou nascer, vou ter o meu filho nos Estados Unidos. Isso tem reflexos fiscais diretos. Constituição da empresa também, dependendo do país que você está utilizando, você tem reflexos fiscais no Brasil e nos outros países diretos. Então, ter esse olhar holístico, que eu gosto de chamar, né, uma análise, ela precisa ser mais profunda. A gente tem impactos que precisam ser considerados e nem sempre os clientes ou os profissionais que estão ali assessorando têm conhecimento para É isso. um estudo de vida que se realiza em cima do empresário. Sim, E perfeito. só para finalizar essa parte, por exemplo, na hora que você comentou da lei, cada caso é um caso, né? Por exemplo, a pessoa que é mais jovem, que já tem essa offshore, e não tem filhos, por exemplo, pode até ser casada, ela tem mais flexibilidade para, por exemplo, sair do Brasil e morar em outro país, por exemplo. Mas já uma pessoa que tem filhos, que já tem uma certa idade, já não se enquadra tanto em ter uma segunda residência fiscal, né? Sair do Brasil. Então, são um outro aspecto, né, que a gente tem que analisar na hora de fazer o planejamento. Perfeito, perfeito. E hoje vocês enxergam eu vi muito isso acontecer, né? Uma demanda específica, principalmente quando a gente está falando de patrimonial, não só de operacional, para os países caribenhos ali, né? Porque a gente tem um valor mais acessível ali, se a gente olhar para Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, a gente vê um movimento muito forte para esses lugares, para esses países, que talvez não faça sentido, ou talvez faça sentido quando a gente está olhando para uma PIC, que a gente gosta de chamar, que é a Private Investment Company, né? Uma empresa que tem esse foco de investimentos. Mas o que vocês têm enxergado hoje, tanto de demanda quanto de oferta também, nesse aspecto, olhando mais para o patrimonial? O mundo inteiro, de uma forma geral, tem sido muito pressionado em questão de agendas globais, como a da OCDE, uma regulação em comum tem sido tentada ser forçada ali, quando muitas vezes não só os aspectos tributários, mas até culturais são diferentes dos países. E se a gente pensa hoje, América do Norte extremamente regulada, Europa extremamente regulada, mesmo ali fora da União Europeia, ainda assim os outros países europeus bem regulados. América do Sul insegura, países da Ásia normalmente de difícil acesso, então assim, o Caribe, não só historicamente, mas também principalmente no mundo moderno, ele sobra como uma das regiões mais amigáveis do mundo para investidores ali de todos os tipos de nacionalidades e origens. Até geograficamente, né? Falando, é muito interessante. Isso. E nesse aspecto, aqui no Brasil, né, falando mais da residência fiscal, né? A gente tem Paraguai e Uruguai, que tem um sistema semelhante ao do Caribe, mas aí entra um outro aspecto, né? Que é a pessoa conhecer o país ou querer morar naquele país, né? É mais a questão de vida, da família, se vai querer viver naquele país. Então não é só escolher um país do Caribe específico, vamos mudar para Não lá. paga imposto, não paga imposto, eu vou. Não é só esse o único aspecto, né? É um aspecto favorável, mas precisa ter análise do local, né? De onde a pessoa vai se viver. Porque também não adianta se mudar e perder a qualidade de vida, né? Sim, perfeito. E tem que ter também a compatibilidade com a origem do cliente, né? Então, por exemplo, não é qualquer cliente europeu que pode escolher uma ilha aleatória do Caribe e se mudar. Se ele coloca o patrimônio dele ou a residência fiscal ali numa Samoa americana da vida, numa USVI ali, ele vai ter problemas ali com a receita do país dele ali, caso faça parte da União Europeia, né? Então tem esses aspectos que devem ser analisados também. Dependendo da cidadania ali do indivíduo, ele vai ser limitado pelo próprio país dele. Importante, né? E algo que não se fala muito, né? Então, a gente ter especialistas que olhem e tragam essa realidade é algo absolutamente relevante. E ainda falando aqui sobre a questão, eu acho que seria excelente a gente abordar um seguinte aspecto, né? A diferenciação aqui entre a offshore propriamente dita, que são as empresas, e a outra palavra que é tão famosa hoje no mundo, né, que é a holding. A holding. O que você diria para o pessoal de casa para eles não se confundirem tanto nesse tema?
Eu acho que principalmente quando a gente está falando do aspecto patrimonial, eu trago como elas muito próximas, do ponto de vista de conceito. Então, qual que é a ideia principal da gente ter, por exemplo, uma PIC, uma Private Investment Company, uma empresa para investimentos e alocação patrimonial lá fora? Eu consegui concentrar esse patrimônio. Eu tenho uma mais fácil gerenciamento desse patrimônio, tenho vantagens sucessórias, potencialmente tenho vantagens tributárias, tanto do aspecto sucessório quanto da renda, porque ainda existem alternativas que a gente pode trabalhar, então, e muita facilitação. Além da proteção, muita facilitação. A estrutura da holding, né, a famosa holding que se fala muito hoje, tem o mesmo propósito aqui, quando a gente olha para esse aspecto. O que é a holding? A holding vem do verbo to hold, então, que vem aqui ingerir, administrar, concentrar, de uma maneira, pensando em variações aqui. E ela nasceu, a holding pura, que a gente chama, é a empresa que nasceu para gerir participações societárias. Então, é uma empresa mãe. Quando a gente olha para o Grupo Primo, por exemplo, o Grupo Primo ela é uma holding de várias outras empresas. Então, a gente olha para uma empresa-mãe que tem várias empresas embaixo dela por uma questão de facilitação de gestão, de governança societária, de governança corporativa. Podemos ter, eventualmente, vantagens tributárias, enfim. Mas ela vai muito com esse propósito de concentração e organização. Quando eu olho para uma empresa offshore com propósito patrimonial, eu enxergo da mesma forma. Então, a nomenclatura hoje em dia, ela não me... Eu tento desapegar um pouco disso até mesmo para os clientes, porque às vezes o cliente ele chega com, eu queria uma holding internacional. E aí, quando a gente vai conversar, eu queria criar uma PIC, uma Private Investment Company. Poxa, mas eu não acho também que é muito o meu papel, acho que meu papel é educar e conscientizar ali, mas em querer que o cliente chame pelo nome correto. Então, eu tenho uma filosofia muito pró-business e pró-negócio mesmo. O que você precisa? Você está precisando disso? O nome que você vai chamar, o nome certo é esse, mas o nome que você vai chamar, não importa, se a gente conseguir se comunicar. Então, hoje eu trago muito a estrutura de uma holding, às vezes eu faço até para exemplificar para o cliente. Então, às vezes o cliente já está acostumado, ele tem, por exemplo, uma administradora de bens próprios, imóveis. Então, ele tem uma empresa que detém os imóveis aqui no Brasil. Essa empresa, tecnicamente falando, ela não é uma holding. Ela não tem esse objeto social. Né? Pelo KNAI. Né? Pelo KNAI, exato. Então, quando a gente olha do aspecto técnico, ela não é uma holding. Mas tudo bem, a gente pode chamar ela de holding imobiliária. E aí, às vezes, esse mesmo cliente, ele quer e precisa de uma estrutura, a gente entende que seria uma Private Investment Company. Mas para trazer isso para dentro de casa, para ele entender de uma maneira mais palatável, olha, como se fosse uma holding internacional. A sua empresa offshore patrimonial, ela vem muito com esse propósito. Então, eu não sou muito apegada à questão dos nomes. Eu não brigo muito. Esses dias eu tava passando no Instagram. Nomenclaturas bonitas. Eu tava passando no Instagram esses dias. Aí eu recebi uma propaganda que era assim: não faça mais holding. Se alguém te oferecer holding, tá errado, não sei o que, não. Agora você deve fazer uma empresa administradora de bens próprios. Aí eu olhei e falei, meu Deus, as pessoas no marketing, né? Os mesmos criadores de não me chamem de brother, irmão. É mais ou menos essa ideia. Então, eu não sou muito apegada a essa questão da nomenclatura. Obviamente, eu acho importante que a gente tenha um alinhamento de expectativa muito claro. Então, o cliente precisa saber o que a gente quer, né? Qual é o objetivo e alcançar aquele objetivo. Mas eu enxergo muito quando o cliente me pergunta, doutora, qual que é a diferença? Doutora, advogado, né? O pessoal tem mania de chamar de doutor. Mas qual que é a diferença? Eu falo, olha, para o seu propósito, no que a gente tem enxergado hoje, a gente vai estar falando de uma holding, no seu caso, quando a gente fala de imobiliário, por exemplo, uma empresa para administrar esses imóveis no Brasil, e a sua offshore é uma empresa para administrar os seus investimentos no exterior. Então, no patrimonial, a gente consegue trazer dessa maneira mais simplificada, e pelo menos é algo que eu gosto de trazer. Eu sempre tomei muito cuidado para conseguir provocar uma acessibilidade para o meu cliente sobre aquele assunto. Os meus clientes, por vezes, eles não são, eu brinco, não são clientes profissionais. Eles não são, às vezes, pessoas que têm um conhecimento. Ele é um excelente empresário, ele entende muito do business dele, ele entende muito do negócio dele. Mas ele não é obrigado a entender termo técnico, jurídico, contábil, nesse sentido. Então, como que a gente consegue fazer isso ser acessível? Para que ele, acima de tudo, se sinta seguro. Acho que o grande ponto é a segurança. Quando a gente fala de planejamento patrimonial, de organização patrimonial, se a gente não fala de segurança, de conforto, a gente não está falando a mesma língua.
E nessa parte aí que você comentou, até do post que você viu no Instagram, acaba que as pessoas estão ali na ânsia de vender, de faturar, e acaba criando essa salada de frutas, né, nas nomenclaturas, e acaba confundindo ainda mais. Então, esse esclarecimento para o empresário entender. é, Ele não precisa ser expert, ele não precisa entender, porque a gente que trabalha com isso é que tem que saber todas as nomenclaturas, o que é, mas a gente precisa também saber passar para ele o que é aquilo, né, explicar para ele poder de fato entender o que é que ele está fazendo, o que é que ele tem. E é uma demanda crescente, né? Eu vi muito isso, acho que isso aconteceu muito pelo advento da pandemia. Infelizmente, a gente teve um número absurdo de sucessões acontecendo, né? De eventos de falecimento. Que é um ponto crucial, né? A questão de o quão rápido você se preocupa em resguardar isso, porque nada adianta o empresário procurar quando já é tarde demais. Perfeito. E fica mais caro, às vezes a gente fica impossibilitado de fazer algumas movimentações. Então, de repente, uma questão de proteção por conta de processo judicial no Brasil, por exemplo, a partir de determinado momento eu vou estar falando ali de uma fraude, eu estou falando Isso. de algo que eu não consigo mais fazer, né? Então, quanto antes, costuma ser mais fácil, costuma ser mais barato também. Isso. Eu brinco. E sem briga, e sem briga. E sem briga, sem conflito, né? Em paz. O momento de paz é o melhor momento pra gente colocar as regras do jogo. Quando você tá jogando, eu adoro analogia, né? Mas quando você tá num jogo de tabuleiro com seus amigos no final de semana, qual que é o momento de colocar a regra do jogo? No começo. No começo. Isso. Né? A gente não tem briga, não tem discussão, tá todo mundo ali super animado pra aquilo acontecer. Você vai montar uma sociedade, gente, até saindo um pouquinho de patrimonial, mas falando de operacional. Você vai montar uma sociedade, a regra do jogo, a regra da sociedade do acordo de sócios, tem que estar no começo da conversa. O pessoal também subestima que, na verdade, uma sociedade é como uma família, é um casamento também. Só que as pessoas não enxergam isso até que seja tarde demais. Até no momento da separação. Até o momento da separação. E todo relacionamento, e isso é muito, às vezes, difícil para algumas pessoas reconhecerem, mas todo relacionamento, uma sociedade, um casamento, vai ter um fim. Vai acabar. O seu casamento, o meu casamento, ele vai acabar. Seja por um evento de sucessão, seja por um evento de divórcio. A gente espera que demore muito tempo para acontecer e quando aconteça por meio de uma sucessão. Mas vai acontecer. E se as regras do jogo não estiverem estabelecidas previamente, a chance da gente ter um problema é muito grande. E falando das ferramentas facilitadoras para esse processo de sucessão, aí tá num bom momento para a gente entrar finalmente no famoso trust, que talvez diria eu, né, que é o mais mitigado e o mais, vamos dizer, confuso para as pessoas, né? Muita gente acha até hoje que trust se trata de uma empresa, sendo que não é. E muita gente acha que o trust é para ela, quando na verdade também não é, né? O que você diria dos principais erros quando se trata do trust, né? E elucidando para o pessoal de casa também, começando o que é de fato um, né? A grande dificuldade do trust, principalmente para o brasileiro, é o fato disso não existir na normativa brasileira. A gente não tem. Agora, a gente teve recentemente agora, com a lei, que traz ali, mas ela traz para efeitos... A gente estava até discutindo no IBDT, há umas 2 semanas, no Instituto Brasileiro de Direito Tributário, se haveria algum cabimento a gente tratar as definições que vieram na lei para além do tributário, né? Para uma questão de direito civil, enfim. E até então a gente não tinha, ninguém sabia, entre aspas, o que era trust, né? A gente não tinha isso previsto. Não tinha nada na legislação falava sobre isso. Nada, então a gente poderia tentar aproximar do fideicomisso, a gente poderia tentar encontrar ali lugares em que você se aproxima, mas a gente não tem isso. E eu acho que a legislação foi muito feliz em trazer pra gente que o trust ele é um contrato, ele é uma relação contratual. Então ele é uma estrutura sui generis, ele não é uma empresa, mas ele é uma relação contratual que a gente precisa entender e trazer a realidade e muito ao encontro também da jurisdição em que o trust está localizado, que o trustee está localizado. Esse Excelente é um ponto muito importante, porque se você tem um trustee que está na Suíça ou um que está nas Ilhas Virgens Britânicas, talvez a gente tenha muita diferença entre eles, entre essas estruturações, né? Não só pela cultura dos locais, não só pela legislação deles, mas também pela cultura e pela tradição, que é algo que afeta muito e as pessoas não entendem, porque de fato você não vai estar colocando seu dinheiro no trust, vai estar em alguma instituição financeira gerenciada por aquele wealth planning, né? Então, assim, todos os pontos envolvidos são muito importantes. E diria eu também
que de todos os instrumentos de proteção patrimonial, blindagem e sucessórios, o trust é o mais complexo de todos, o mais detalhado e que mais precisa de uma atenção especial para você fazer, porque principalmente ele tem aquelas regras ali como o trust irretratável, que se você fizer da maneira errada, não tem salvação depois. Exato. E a gente está acostumado, o brasileiro ele tem muito enraizado esse conceito de propriedade. Então ele não tem muita clareza sobre isso. Como assim? O dinheiro não é mais meu? Ele é irrevogável, mas quanto que ele é irrevogável, né? É de um Irretratável, amigo mas meu. quanto? Exatamente, essa história tem história aí. E nesse ponto, até retomando um pouco do que a gente comentou de conscientizar a pessoa, né? Ela chega querendo trust, né? Querendo trust. Aí, normalmente eu gosto de perguntar, no seu momento atual, você quer gerir o seu patrimônio, você quer fazer os seus investimentos, ou você quer que um terceiro fique, sei lá, comprando e vendendo ações, tenha liberdade para gerir o patrimônio por você? A pessoa, não, eu quero continuar gerenciando ele. Então um trust não é para você não pode fazer isso nesse momento. Então, e até também tem a questão do tamanho do patrimônio, né? É um ponto importante também na hora de se analisar na hora da montagem, né? E do Se risco faz sentido para a pessoa. Do risco fiscal também, né, Giovana? Porque quando o empresário decide confiar um trust e ele, seja revogável ou não, ele tenta se aproximar cada vez mais do controle, ele pode estar desconfigurando a estrutura e trazendo riscos ali legislativos e fiscais para ele mesmo. Perfeito, perfeito. Essa questão da discricionariedade, né, o que eu vi muito acontecer? O mercado. E o mercado, o que ele faz? Ele é muito eficiente para ele mesmo. Sim. Ele coloca ali aquilo que as pessoas querem comprar. Então, uma série de pessoas começaram a querer ter esse tal do trust, mas eles queriam ter discricionariedade. Até porque o trust, originalmente, ele é irrevogável, né? Então, assim, esse trust revogável, ele já nem é o original, raiz, né? Ele nem é o original. Então, foi se formando isso, e o mercado passou a oferecer. Assim, bom, se é isso que você quer, nesses termos aqui, você vai ter isso. O que eu não posso te garantir, obviamente não se é colocado, se ele vai ter segurança jurídica, se ele vai ter segurança e eficiência tributária, se ele cabe para todo mundo. Então, poxa, você deu esse exemplo desse cliente, né? Às vezes é um cliente novo que sequer sabe qual é o seu perfil de investidor nesse primeiro momento. Tá construindo patrimônio. Aparece muito. Eu costumo brincar já, vamos dizer, porque o cliente também ele tem muita ânsia. O ser humano, por natureza, é imediatista. Eu acho que o brasileiro é mais até, né? E aí eles chegam, né, e querem já a resposta de cara. Eu falo assim, eu costumo dizer o exemplo que é, se o empresário, ele não tem o perfil daquele ali que já está do porte ali, do nível de ter um avião particular, um jatinho, não é para você o trust. Já começa por aí, né? Não é só o nível do patrimônio, mas também a complexidade dele que justifica. Eu gostei desse seu comentário, eu vou aderir. Mas é isso, porque hoje a gente tem trusts baratos, muito entre aspas, porque não são trusts, mas são figuras que, como a gente não tem essa definição clara aqui no Brasil, fica difícil da gente... E eu nem sou a favor da regulação, tá? Eu não sou a pessoa que mais vai falar, temos que ter tudo regulamentado, regulado, etc. Mas como a gente não tem, a gente tem um pouco dessa insegurança ali. Muitas estruturas que vão casando investimentos e, enfim, para tentar montar alguma coisa que você, no final das contas, chama de alguma coisa trust e pode acabar induzindo, eventualmente, o cliente ao erro. E aí, um recado para aquele empresário que compra pela etiqueta. O que você daria de aviso? Que compra pela etiqueta, que ele vai pelo preço ou pela marca? Não, pela etiqueta que tá lá. É trust, então tô seguro. Gente, inadmissível isso. E ainda mais um empresário que tá entendendo o negócio. Eu sou empresário, eu tô no mercado, eu faço um negócio. Olhe para si. Veja as coisas que você faz sentido para o seu cliente? Você acha que a melhor proposta para o seu cliente é ele comprar o seu produto pela etiqueta? Ou ele precisaria entender? Então, quando a gente faz esse reflexo, a gente faz esse movimento reflexo, fica muito claro. Então, não é porque tá dizendo que eu brinco, você me falou agora, é igual quando a gente olhava e tinha o pão 100% integral, que não era 100% integral, ele só tinha lá no rótulo 100%. Nem o leite que você compra no Brasil é realmente é realmente leite. Quem dirá o trust que você faz com o escritório da esquina?
Exatamente isso. Então, assim, tenta entender, busca um bom. Não compre gato por lebre. Então, não vá na alternativa mais barata. Tenha uma pessoa da sua confiança. Talvez essa pessoa seja o seu advogado, seja o seu contador, seja o seu banker ali. Busque tirar, na medida do possível, o conflito de interesse. A nossa proposta na consultoria de investimentos é exatamente essa, inclusive. Então, tirar o conflito de interesse a partir do momento que as pessoas, elas não... E aceite pagar pelas coisas. O brasileiro não quer pagar muito, né? Ele adora o é de graça, né? Fala assim, isso aqui tá incluído, é de graça, não paguei nada. Poxa, se você não está pagando pelo produto, o produto é você. Então, entenda que para a gente ter uma boa prestação de serviço, a gente precisa pagar. Nem relógio trabalha de graça. Então, se você vai a um médico, se você quer o melhor médico, por que quando... Inúmeras vezes, poxa, foi indicada uma cirurgia. Aí a gente visita ali outros médicos e outros médicos falam, não precisa, não tem essa necessidade de cirurgia. Será que? Não necessariamente, né? Mas aquele médico não tinha um conflito de interesse? Ele não estava conflitado? Ele não foi te indicar a cirurgia porque aquilo era mais benéfico para ele? Então, da mesma maneira para alocação de investimentos, da mesma maneira para alocação de estrutura. Então, não existe o almoço grátis, né? Eu tenho um avô, meu avô por parte de mãe, ele trabalhou muitos anos, a vida inteira praticamente no Banco Central, e ele sempre falava uma frase que foi marcante para mim desde que eu sou criança, que ele dizia, o barato sai caro. Essa frase dele sempre me marcou e quanto mais eu cresci, eu percebi sobre essas questões. E o nosso sócio, ele tem uma paráfrase disso que é as economias burras que chama, né? Ou seja, você gasta à vontade, por exemplo, em marca de roupa, de carro, muitas vezes, né? Vai pela marca ali, mas quando é para algo ali que pode mudar o rumo da sua vida e da sua família, você tenta ali economizar ou fazer coisas simples. E entenda, porque às vezes a gente não está numa capacidade, num lugar patrimonial em que nos é permitido, nos é possível a contratação de um excelente profissional. Pode ser que aconteça isso. Então, de repente, a gente está falando sobre começar a alocar dinheiro no exterior. Poxa, Giovana, eu decidi que eu quero alocar, eu entendi a necessidade, eu acompanhei, o Giovanni acompanhou o Matheus, eu entendi que eu preciso internacionalizar a parte do meu patrimônio para eu ter mais conforto e segurança. Então, só que hoje meu patrimônio ele é pequeno, eu tô trabalhando, tô no momento de acumular, tô nessa fase, e vou internacionalizar $15 mil, por hipótese. $20 mil, $50 mil, esse é o meu momento. Poxa, vamos tentar entender quais são as implicações efetivas disso de fazer pela pessoa física? Porque se a gente está fazendo ali um patrimônio, uma alocação de $20, $30 mil na pessoa física, Estados Unidos, poxa, quais são as corretoras que a gente tem? Não vou fazer propaganda de corretora aqui, mas quais são as alternativas que a gente tem hoje que são acessíveis? Se a gente está falando dos Estados Unidos, a gente começa a falar do State Tax, a gente tem alíquota para o não residente americano de até $60 mil de isenção de State Tax. Então, eu consigo começar o meu patrimônio e alocação ali dessa maneira. E aí eu tenho um respiro um pouquinho melhor. Sem depender de fintechs, que não são bancos. E eu consigo respirar melhor para entender e ir me estruturando. Então, poxa, e outra, gente, a tributação do State Tax não é de 40%. Ela é de 18% a 40%, como você muito bem falou. A gente tem uma tributação progressiva ali. Então, não precisa ter uma terrorização, né? Meu Deus, se eu tenho $10 mil lá fora e eu vier falecer, comeu ali, vai consumir $4 mil do meu dinheiro que tem lá. Não, isso não vai acontecer. Então, talvez não seja o momento de ter uma estrutura. E é preferível você não ter essa estrutura. Tem etapas introdutórias mais simples de realizar, Perfeito. Mas que são efetivas. Exato. E às vezes o melhor dinheiro que você pode gastar é contratando uma consulta para sentar, bater um papo, uma consulta de 1 hora, para falar assim, nossa, realmente, estou tranquilo porque neste momento da minha vida, neste momento do meu patrimônio, na minha situação patrimonial atual, eu não preciso dessas estruturas. Eu não preciso me arriscar e contratar algo barato só para dizer que eu tenho, ou só porque eu acho que eu tenho. E o meu marido bate muito nessa tecla. Ele fala assim, se as pessoas entendessem o quão barato sai para elas contratar um especialista para dizer não faça, as pessoas fariam muito mais. E os especialistas teriam muito menos dinheiro. Ele brincou isso. Porque várias das pessoas, às vezes, poxa, eu quero comprar offshore. Você nem precisaria de uma offshore. O número de estruturas offshore que eu já desconstituí.
Porque ele não precisava de mais uma. Porque ele não precisava de mais um fundo. Ele precisava só de um. A gente fez uma reorganização. Ou eventualmente era só mais uma, não eram 3, não eram 4. Por quê? Porque foi no mais barato. E aí, eventualmente, ele poderia ter feito uma estrutura muito bem feita pelo valor de X. E aí, ele fez 5 estruturas pelo valor de 2X. E ele achou que ele estava se dando bem, porque vieram 4 estruturas a mais, né? Então, eu acho que esse lugar de entender onde você tá, entender a sua realidade, entender se faz sentido para você. E, se for o caso, pagar para um especialista dizer, não faça. Não é o seu momento. E fazer uma análise, porque muitas vezes a pessoa tem um patrimônio X e aí para constituir um offshore, ele vai gastar, sei lá, 20, 30% do patrimônio que ele já tem, então já passa talvez a não fazer sentido, e também ainda a manutenção anual daquela Perfeito. estrutura. Então é preciso analisar isso também. Será que cabe nesse momento ter estrutura? Porque aí você pode começar aos poucos, né, investindo na pessoa física, mas você já está ciente de que pode no futuro, à medida que o patrimônio vai crescendo, poder montar uma estrutura mais robusta para te proteger. E o melhor investimento vai ser pagar 0,05x para um especialista poder te falar, não faça. Exatamente. Não é o seu momento. E falando sobre agora a questão de custos, né? A gente já passou pela parte das offshores em si, sobre a parte das holdings, sobre o famigerado Torchi, e agora o último instrumento que a gente tem ali, o último tipo de entidade de constituição para proteção de patrimônio, que é a fundação, que diferente do Torchi, essa sim possui personalidade jurídica, mas também não é uma empresa. Ela tá ali num misto, né? Ele também é uma estrutura ali mais sui generis e que tem vantagens frente ao trust, como, por exemplo, a questão de prazo, né? A gente tem eficiência nesse sentido. Mas que, na minha opinião, é uma estrutura ainda mais robusta. E às vezes mais barata. Exatamente. Mais complexa para você utilizar pessoas que não têm muita noção do que está acontecendo. Especialistas que não sabem trabalhar. Isso eu acho que é um ponto que daqui a pouco também cai na boca do povo, todo mundo começa a falar de fundação e começa a oferecer fundação. Mas eu enxergo dessa forma. Sim, e a gente tem, por exemplo, o Panamá, um grande destaque, né? Ela tem uma estrutura mesmo, né, definida em lei, que é a Fundação Familiar, Panaменha, Fundação Panameia, sim. como o pessoal chama, que é uma estrutura que aí, como a gente está comentando aqui, né, cabe análise para ver se também se enquadra no perfil da pessoa ter a fundação naquele momento, né? Exato, e eu acho que esse é o legal, né? O mundo ele é muito grande. Às vezes as pessoas ficam muito limitadas pelo local que elas nasceram, ou pelas informações que estão mais perto ali do ciclo que ela convive, ela não busca mais do que isso, né? Mas além da grande diversificação que a gente tem de instrumentos capazes de fazer a proteção patrimonial, a gente citou então aqui offshore, holding, o Torchi, a fundação, a gente ainda tem talvez ali a mistura deles, né? Porque, por exemplo, para um grande patrimônio, a gente pode ter um Torchi ali que gerencia algumas offshores e por assim diante, e a gente também tem a mistura ali da escolha dos países, que também é uma ótima questão que já vai pelo viés ali da teoria das bandeiras. Eu sou fã da teoria das bandeiras, eu sou suspeita para falar. A teoria das bandeiras, ela tá... É o go where you are treated best, né? Então, assim, vá para o lugar que você é tratado melhor. Então, aprenda a utilizar de diferentes jurisdições, de cada jurisdição e do que ela pode te oferecer de melhor. Então, eventualmente, você vai ter a cidadania em um país, você vai ter uma conta bancária alocada em outro país, você vai ter ativos imobiliários em determinado outro país, a residência legal vai estar em outro país, a residência fiscal em outro país e a sua empresa em outro lugar. E o seu trustee, então, em outro. Obviamente, isso não é muitas das vezes aplicável para a maioria de nós, tem a teoria das 13 bandeiras, né, a maior que tem, até onde eu sei. Você utilizar de 13 jurisdições diferentes acaba tendo uma complexidade muito grande, mas você utilizar desse princípio para conseguir tirar o melhor de cada lugar, né? E hoje está muito mais fácil a gente trabalhar com essa estrutura, que é a estrutura da teoria das bandeiras. E às vezes o que a gente vai fazer é uma composição de reorganização societária que vai utilizar de diversas jurisdições. Então a gente vai ter uma estrutura, se for um patrimônio mais complexo, de uma empresa no lugar X, no outro no lugar Y, e montar uma eficiência tributária, societária, de governança frente ao que cada jurisdição pode te oferecer, né? Isso. E nesse aspecto, a gente tem um cliente que se tornou parceiro, né, nosso, que inclusive tem um episódio do podcast gravado com ele, né, o Miquel Girones, e ele
a prática disso. Ele é espanhol, ele tem residência fiscal. Eu não sei se ele tem a cidadania no Paraguai, mas ele tem residência fiscal. Ele tem 5 no total já. Tem 5 cidadanias? Tem conta bancária e LLC nos Estados Unidos, tem contas em Dubai, acho que tem um outro país ali da Ásia que ele tem também, acho que é Singapura. Então, assim, ele tem contas espalhadas pelo mundo, cidadanias, residência fiscal, e é o cara que é a prática disso, né? A da teoria das bandeiras. É um exemplo vivo da teoria das bandeiras ele. Miquel é um cara Que legal. incrível. Um salve, Miquel. E é legal porque quanto mais você expande, mais você tem a capacidade de expandir, né? Então, Isso. poxa, eu brasileiro, vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu tenho só a cidadania brasileira e eu quero, por exemplo, a residência no Panamá. Poxa, se de repente eu faço um caminho de buscar a cidadania, reconhecimento de cidadania italiana, é muito mais fácil, muito mais barato eu ter essa residência panamenha. Então, assim, às vezes a gente faz caminhos que não são caminhos diretos, mas que nos proporcionam maior diversificação. E quando você falou diversificação, Giovanni, eu acho excepcional a gente trazer esse princípio para dentro do planejamento patrimonial, tal como a gente usa para investimentos. Você não coloca todo o seu dinheiro em uma aplicação só. Você não coloca todo o seu dinheiro apenas em uma alternativa. Não pode querer fazer o mesmo, ainda mais no Brasil, com a segurança jurídica que a gente Não tem. dá para colocar nem na mesma estrutura e nem no mesmo banco. Então, Exatamente. nem no mesmo país, né? E nem usar a mesma estratégia. Exatamente. Então, estruturas diferentes, contas bancárias diferentes, que vão ter estratégias diferentes para, de fato, proteger. E aí, a teoria vamos dizer assim, a diversificação, né? É aquele negócio de não colocar os ovos na mesma cesta, né? Isso que é o importante. Até porque é uma coisa que as pessoas... Aí, aviso, tag red pill, né? Uma coisa que não falam, mas a realidade é... Historicamente, a gente tem a validação a veracidade dos fatos e a história comprovando isso, é muito mais fácil um governo estrangeiro respeitar o patrimônio daquele cidadão do que seu próprio país. Porque aquele país ele tem interesse com que renda estrangeira entre e seja ali adequadamente protegida. Agora, com o cidadão dele, ninguém vai se importar se ele fizer ali medidas, às vezes, autoritárias. Perfeito. E é uma questão lógica, né? Isso que você falou, é uma questão óbvia, se for pensar. Por que é tão interessante para alguns países terem uma taxa tão baixa, ter a não tributação? Nossa, às vezes que a gente pergunta, mas por que é tão interessante para eles não ter essa tributação? De não tributa nada? Eu falo, não tributa o investimento do estrangeiro. Não é que não tributa nada. Se você se mudar para lá, você vai ter efeitos fiscais muito provavelmente. Então, assim, eles querem que você traga recursos. Eles querem que você pague taxa, eles querem que... É óbvio, é assim que eles se sustentam. Então, de novo, go where you are treated best. Tira o melhor de cada jurisdição, de cada país, né? Eu também imagino que muitas vezes, principalmente os países do Caribe, eles têm até uma certa disputa ali, às vezes, de cidadania e tal, querendo cada um oferecer mais barato ou cobrando determinados valores. E é algo que também estimula a economia daquele local, porque muitas vezes ali no Caribe são países uma ilhazinha, pequenos, assim, no meio do nada, e que se você não tem o dinheiro externo, né, o dinheiro do exterior entrando no país, praticamente não tem renda, praticamente você ter a sentença de morte daquele país, vamos dizer assim. Então é uma forma também deles poderem se financiar e manter aquela estrutura, aquele país para os cidadãos de lá. Para o Brasil é meio... muito entre aspas isso que eu vou falar, né? Mas é relativamente fácil você não se preocupar tanto com isso se você ter uma capacidade de exportação, de produção, até mesmo tributária, porque muita gente morando aqui, a expansão, o tamanho territorial do Brasil. Então, a gente tem outras alternativas para ganhar dinheiro, né? Por exemplo, né? Pegar o Panamá, que é o pessoal mais conhece. Imagine aí o que é o produto, qual é o serviço que você vai adquirir de uma empresa que está no Panamá. Acho que a gente não consegue pensar em nenhum. A não ser você... Chapéu panamenho. Café. E o café lá também é muito bom. Mas são poucos produtos, né? E não é uma produção como o Brasil, por exemplo, tem a capacidade de fazer isso. E ainda tem, o Panamá é até mais famoso, mas tem outros que são ainda menores e mais desconhecidos. Cito outro, né, também, que muita gratidão para aquele país de tudo que a gente viveu, né? Mas citando os próprios Emirados Árabes ali unidos, no caso de Dubai, Sharjah ali, Abu Dhabi,
todas aquelas cidades que fazem parte ali dos Emirados Árabes Unidos, historicamente, eram muito pobres. Quem conhece ali a geografia dos Emirados sabe que é literalmente só areia e pedra. E o mar deles, inclusive, que era conhecido como uma vila de pescadores ali, Dubai, mas até o mar deles é extremamente pobre em vida marinha, de tão salgado que é a água. Ou seja, o país não tem recurso mineral, o país não tem fauna e flora ali, não tem nada que a natureza tenha concedido além do petróleo. E se for comparar, o Brasil também tem petróleo, nem por isso aí tá como um país tão bom para se viver e com um mercado tão próspero, né? Só que eles executaram essa atratividade na questão de estrangeiros não só para a renda que vem de fora, mas é que vem de dentro também, né? Os países ali do Oriente Médio, em sua maioria, eles não são de tributação territorial. Eles não têm nem para a renda de fora, nem para de dentro, impostos. Resultado, são países extremamente ricos, prósperos e que cada vez mais atraem pessoas. Que seria o mundo ideal, né, gente? Se a gente conseguisse entender o que é curva de Laffer, se a gente conseguisse entender o que é a questão da tributação, Exatamente. né? Então, mas é um caminho que eu tenho a expectativa de que a gente chegue um dia, quem sabe, de entender um pouquinho que riqueza não é um jogo de soma zero, que tributar, no final das contas, a gente vai estar falando de tributar a ponta da cadeia, né? A gente não adianta a gente acreditar nessa tributação dos super ricos, que isso vai ser feito. O Bruno Perini, ele fala, né, ele fala assim, o Estado, ele vai construir um muro cada vez maior e o rico, ele vai construir uma escada cada vez mais comprida para conseguir ultrapassar esses muros. Então, quando a gente conseguir entender que a menor tributação, ela traz uma eficiência e uma capacidade para todos, inclusive principalmente os mais pobres, acho que a gente vai caminhar aí para uma outra realidade. Eu acho incrível a capacidade e audácia de certos políticos e países de acreditarem que realmente só por eles imporem uma lei ou determinado tributo que na prática aquilo vai acontecer. Eu gosto muito ali do exemplo da Dinamarca, né, que em 2020 aumentou o imposto sobre grandes fortunas de 1% para 1,1%, aumentou 0,1%. E teve uma verdadeira emigração de bilionários ali. Aí alguns países acreditam que colocando novos impostos ou aumentando 10, 15% da alíquota, por que não ali passar o imposto de herança de 8% para 30%, por exemplo? O que pode acontecer, né? Vai dar super certo, né? Não deu certo em lugar nenhum do mundo, mas aqui vai, nós somos diferentes, a gente é diferente, entendeu? a gente não é todo mundo, né? A A gente não é todo mundo. É isso, se fosse chegar com esse argumento lá, eles iam voltar pra mim, tal como você vira pros seus clientes, você não é todo mundo. Chegando ao final do tempo aqui do nosso podcast, Giovana, considerações finais e um recado pro pessoal que tá em casa. Olha, acho que um recado que eu gosto sempre de passar, quando a gente fala de patrimônio e falar de sucessão, nem sempre é fácil, né? Eu sempre levanto que falar da sucessão é muito difícil porque a gente reconhece a nossa própria e inegável finitude. Depois da Helena, da minha filha, passou a ser mais difícil também falar sobre isso, né? Porque a gente consegue entender que existem outras pessoas que dependem da gente, a gente tem muito medo de perder e de deixar as pessoas que estão ali. Só que poucas certezas a gente tem na vida, e uma delas é a morte. Então, não falar sobre a morte e os impostos. Então, não falar sobre a morte e não cuidar e não preparar para esse momento é deixar a sua família desassistida. É deixar a sua família ali sem um suporte. E não falar sobre os impostos, que não é o assunto mais atraente de todos, ele é também deixar a sua família desassistida. É deixar ele, eu sempre bato nessa tecla, você prefere organizar isso, tratar para sobrar dinheiro na mesa e a gente conseguir aumentar o seu patrimônio, aumentar a sua alocação, proteger melhor, ter mais segurança, ou você prefere simplesmente pagar e deixar esse dinheiro para o Estado? Quando a gente fala de tributário, eu não gosto nem de falar de economia tributária, eu falo de eficiência tributária. Então, como que a gente tenta ser cada vez mais eficiente? Então, tratar de planejamento patrimonial, tratar de gestão e organização do seu patrimônio e da sua fortuna é mandatório, não é nenhuma opção. Se você se preocupa com a sua família, se você se preocupa com o seu futuro e o futuro daqueles que você quer bem. Não precisa ser chato. Talvez seja mais barato do que você imagina, bons profissionais. Isso é um ponto curioso também, acho que é bacana falar. Às vezes eu recebo clientes
que frente a uma proposta de honorários, alguma coisa, ele falou assim, nossa, mas achei que ia ser muito mais caro, porque tem-se uma falsa sensação de que vai ser algo muito mais caro. E, de novo, o barato sai caro, né? Então, assim, se a gente também só se preocupa com isso, só se preocupa com a etiqueta, ou só se preocupa com o valor dos honorários, não é uma boa. Mas também, busque segurança, busque conforto. Se você tá, e um ponto, né? Se você contratou alguém, contratou um profissional, não está se sentindo seguro, não está se sentindo confortável, você está olhando aquela reorganização, você está falando assim, sabe quando ela meio desce quadrada, assim? Procura uma segunda opinião. Mas eu vou pagar uma consulta. Gente, qual que é o preço de uma consulta para uma segunda opinião? Para conversar. A gente já viu tanta coisa nessa vida de telecojus, né? A gente já viu até montagem que tinham feito para cliente de empresa na Espanha. Nossa senhora, gente. E não tem cabimento. Dentro da Portfel, a gente faz um trabalho hoje de Wealth Planning, a minha área, né? Ela é uma área muito de apoio. A gente não presta serviços diretamente para o cliente, a gente sempre traz parceiros, mas a gente é o preposto e o guardião ali do cliente. Então, tal como o consultor faz esse papel frente aos bancos, às instituições financeiras, então brigar pela melhor taxa, buscar a melhor rentabilidade, a questão da segurança, diligenciar fundo, diligenciar instituição financeira de uma maneira geral, a gente ocupa esse lugar frente aos parceiros e escritórios. E inúmeras vezes eu tive caso de cliente que chegava com uma estrutura, um desenho, uma estrutura que você olhava, era uma complexidade e, por consequência, um valor de honorários que não se justificava. Você falava assim, meu Deus, você não precisa disso. Vamos simplificar, vai ficar travado. Se travar empresa operacional, vocês têm muita experiência com a estrutura de empresas operacionais. Quantas e quantas vezes a gente não vê desenho que trava a empresa operacional, que não dá segurança, que se você quiser tirar dinheiro lá de dentro, você não consegue. Se você precisar movimentar, você não consegue. Se você precisar de autonomia, você não tem. Então, e aí, se tem um pouquinho de insegurança, um pouquinho de desconforto, se você sequer consegue explicar o que vão fazer com o seu patrimônio, talvez não seja aquela melhor estrutura. Então, entenda que pagar para alguém te dizer, de falar, não faça, pode sair muito mais barato. E, de novo, a gente está falando de legado. A gente não está falando sobre comprar ali um objeto, alguma coisa que pouco fará diferença na sua vida. A gente está falando da sua família. Colocando ali para essa reta final, e se o pessoal quiser te achar, como eles fazem? Bom, eu estou no Instagram, @GiovanaNaya, Giovana com N só e o Naya com Y. Vocês também conseguem me encontrar em Portal da Finclass, no MBA do Thiago Nigro. Eu também estou nesses cursos ali, falando um pouquinho mais sobre planejamento patrimonial e Wealth Planning. Mas a maneira mais fácil de me encontrar mesmo é pelo Instagram ali. Vira e mexe, tem uma caixinha de perguntas, a gente tenta interagir por lá e tornar mais acessível, cada vez mais acessível esse conhecimento, que é uma coisa que vocês fazem brilhantemente bem, que eu acho muito bacana e é muito importante a gente trazer as informações seguras para a população de uma maneira geral. É isso aí. E deixando também o nosso arroba de sempre, como vocês conhecem, o @telecojus, do vosso CEO, @Giovanitelli, do Matheus. Matheus Marques, _contador, Matheus com TH. E também no nosso queridíssimo site, agora que está em nova versão para 2024, telecojus.com. E agora, para o encerramento oficial desse podcast, temos um brinde. Um brinde? Eu gosto de brinde. Temos aqui para nossa queridíssima colega e minha xará, um presente especial. Muito obrigada. Que chique, gente. Olha só. Olha, vou usar. Vocês já vão ver no Instagram usando. Deixa eu mostrar aqui. Caderno, uma caneta e uma garrafa. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Inclusive a gente se conheceu pelo Instagram, né? A gente se conheceu pelas redes sociais. Eu acho que isso é incrível, essa questão das fronteiras que a gente tem cada vez menos. Conectar as pessoas. Então, muito obrigada pelo convite, adorei o bate-papo. Espero que a gente tenha um desse em João Pessoa também, gente. Já vou aqui me oferecer, já vou aproveitar, porque eu sou apaixonada por aquela cidade. E muito obrigada mesmo, foi uma honra estar aqui com vocês.
E foi um prazer imenso tê-los todos aqui. Coloquem nos comentários qualquer dúvida, considerações, qualquer sugestão de novo tema e qualquer coisa aí que vocês tenham a contribuir. E também manda para aquele seu amigo ali esse vídeo que até hoje não entendeu o que é o trustee, qual que é a diferença de holding para ele, considerações sobre holding. Compartilhe esse conhecimento com aqueles que você realmente sabe que estão precisando ouvir, ok? Então, forte abraço, pessoal, e até a próxima.